Olá, pessoal do Emancipa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Carlos, né? Para alguns de vocês já devem aí ter tido contato com alguma aula minha anteriormente. E hoje eu estou aqui para a gente dar sequência nos nossos assuntos. E hoje a gente vai discutir um assunto muito importante. Eu quero nesse vídeo compartilhar com vocês alguns pensamentos, algumas teorias e algumas ideias sobre o projeto de colonização. E a gente, né, especificamente a colonização do continente americano. E a gente vai perceber a partir destas reflexões históricas que esse é um período muito importante para a gente entender aí alguns desdobramentos, né, que a nossa história vai ter. Até porque, ao falar de colonização do continente americano, aos poucos e de certa forma a gente já começa a falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Como você bem sabe, história do Brasil é o tema das provas de história que mais cai no Enem, mas ele exige de nós um primeiro contexto. E é esse contexto que a gente vem dando ao longo desses meses, né, de aulas online. Agora, chegando na colonização, a gente está bem perto aí, né, de começar efetivamente a falar de história do Brasil. Momento importantíssimo para nós e de muito estudo, né, que exige muito estudo. Então, diante disso, eu quero discutir um pouquinho aqui, né, o termo colonização, como que esse processo começou, quais são os agentes, quem é que participa desse processo, né, e como que ele vai começar. Né? No caso do continente americano, a gente teve 4 países europeus que conseguiram colocar colônias aqui na América. Né? A Espanha, Portugal, que colonizou o Brasil, a Inglaterra e a França. A gente vai centrar essa discussão aqui na colonização espanhola e na colonização portuguesa, porque elas têm algumas semelhanças, tá? E aí eu vou centralizar os nossos estudos nessas colonizações. Caso seja necessário, a gente fala um pouquinho sobre a colonização inglesa e sobre a colonização francesa também, tá bem? Então, olha aí, né? O tema colonização é muito comum, né? Até porque a gente fala um pouquinho, e a história já brincou com a gente um pouquinho, sobre essa ideia de descobrimento, né? Quem descobriu a América, quem descobriu o Brasil. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que essa ideia do descobrir está um pouco fora de moda, a gente não está usando muito mais essa ideia, especialmente porque não foi um descobrimento de algo que estava desconhecido. A gente sabe que já existiam várias populações que viviam nesse continente e, portanto, não era um continente que foi descoberto. Ele é um continente que foi encontrado por espanhóis e portugueses e nações europeias de uma maneira geral, e ele foi dominado, ou seja, ele foi colonizado. A primeira reflexão que eu quero que você tenha é essa. A colonização nada mais é do que um projeto político e econômico que envolve aí as ambições mercantilistas das nações europeias do século XIV, XV e XVI. Né? Você já estudou aí num outro vídeo, inclusive comigo, o que é o mercantilismo, né? Essa procura por novas terras, por encontrar tesouros aí para encher a coroa, né? Essa política econômica das monarquias, dos reis, certo? E a gente também já viu um pouquinho das grandes navegações, a gente também já falou que essa busca mercantilista, além de outros contextos históricos, leva às grandes navegações, né? A estes projetos marítimos, a esses empreendimentos marítimos, onde o rei financia, ou algumas pessoas, né, da Europa financiam a construção dessas caravelas. Essas caravelas são aí preenchidas por marinheiros que buscam aí novas terras, que buscam novas rotas para poder, especialmente nesse caso, chegar às Índias. Né? A gente já vai falar basicamente disso. A nível de contexto histórico, na verdade, é isso que acontece. Né? As Índias que eu estou falando é o Oriente, né? A própria Índia, a China, alguns países do Oriente Médio. E estes países tinham uma produção muito forte de especiarias, temperos, que para nós são coisas que a gente compra em qualquer supermercado, mas nesse período eram muito caras, eram muito raras. Né? E valiam muito, até porque ajudavam na conservação dos alimentos, ajudavam a dar gosto aos alimentos. Então, os temperos eles tinham funções aí
para aquela sociedade se alimentar funções muito importantes. Isso fazia com que isso fosse muito caro. E a rota que os europeus utilizavam para chegar até o Oriente e buscar essas especiarias era uma rota terrestre, né, que havia sido fechada, que havia sido, de certa forma, impedida de funcionar por conta especial e especificamente dos conflitos, né, que o leste europeu estava enfrentando ali, pelo fato dos turcos terem dominado a cidade de Constantinopla, lá em 1453, né? Os turcos eram muçulmanos, então, de certa forma, meio inimigos dos cristãos nesse período, dos cristãos que viviam na Europa. Isto faz com que este caminho terrestre se torne perigoso demais e, portanto, proibido. Não se podia mais seguir aí as caravanas de comerciantes árabes não vinham mais para a Europa e os comerciantes europeus não conseguiam chegar por terra até o Oriente, até as chamadas Índias. Isso fez com que essas especiarias faltassem. Né? Como que ficou muito difícil de pegar esses produtos. Boa parte desses produtos, né, só chegava na Europa agora através da Itália, que cobrava muito caro para transportar esses produtos. Então, qual que é a ideia desses projetos marítimos, dessas grandes navegações? Buscar rotas marítimas. Se a gente não pode ir por terra, a gente vai por mar, né? E nesse contexto, o empreendimento marítimo era um empreendimento muito caro. Algo que é importante para a gente entender também. O projeto marítimo era um projeto caro. Construir caravelas, financiar isso e ainda arrumar gente para ir nessas caravelas, enfrentar o mar, era um projeto muito caro, precisava ser financiado e, mais do que muito caro, ele exigia uma certa coragem aí, né, daquela sociedade, dos homens daquela sociedade. Essa coragem, de certa forma, acabou aparecendo, acabou vingando, né? Acabou surgindo aí por conta das mudanças culturais da época, mudanças do Renascimento, que você também já estudou aqui conosco, né? O Renascimento é uma mudança de mentalidade na Europa. E, pois bem, o fato de Portugal, perdão, e Espanha já serem monarquias absolutistas estabelecidas, né? Já terem aí uma necessidade muito grande dessas especiarias e já estarem desde o século 13 e 14 desenvolvendo pesquisas marítimas, porque a navegação ela exige que você saiba a astronomia, a posição das estrelas para se orientar, exige que você saiba a própria arte da navegação, como conduzir uma caravela, exige que você saiba, tenha conhecimentos cartográficos sobre os mapas para desenhar o caminho que você está seguindo, enfim. Uma sucessão de conhecimentos que portugueses e espanhóis, de certa forma, já possuíam. Tá? Ou estavam desenvolvendo muito mais do que os outros países nesse período. Isso faz com que, né, juntando esse conhecimento com essa necessidade, com a coragem, né, que esses homens vão ter, faz com que o governo português comece, então, finalmente a financiar esses projetos marítimos, a financiar esses empreendimentos, essas navegações. Quando a gente chega no final do século XV, você tem Portugal, pioneiro nisso, né, que já tinha conquistado, de certa forma, toda a costa oeste da África, já tinha estabelecido colônias ali na África. Lembre-se que a colonização, né, a busca dessas novas terras, era também uma das características do mercantilismo. E a Espanha, né, por volta de 1492, no ano de 1492, diante de Portugal ter conseguido a costa oeste da África e já ter até conseguido um caminho marítimo para as Índias, através da travessia lá do Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África, a Espanha decide buscar uma nova rota marítima para também chegar às Índias. E esta rota marítima espanhola, né, na expedição aí chefiada por Cristóvão Colombo, é que decide chegar às Índias indo para o oeste, né? A ideia aí já entra a ideia da circunferência da Terra, das comprovações científicas a esse respeito, que são muito antigas, embora tenha gente aí que questione hoje em dia, essas comprovações são muito antigas, esses estudos são muito antigos, né? Então havia esta ideia de que ao navegar
em direção a oeste, você então faria este caminho, né, esta circunferência, e chegaria do lado de cá. Você sai daqui e chega aqui, né? E essa era a ideia principal de Cristóvão Colombo. O que os europeus não sabiam, o que Colombo não sabia, ninguém sabia, em princípio, é que já existia um continente ali, um continente que não tinha sido até então encontrado, que é o continente americano. Então, essa expedição de Colombo, em 1492, acaba chegando à América, né? Colombo acaba desembarcando na América Central. Isto muda completamente esse cenário. As Índias continuam sendo um objetivo, a busca pelas especiarias continua, mas agora a gente tem um continente novo, que Colombo nem vai saber que era novo, tá? Colombo morre achando que chegou às Índias, né? Quem vai definir que é um continente novo é Américo Vespúcio, tanto que o continente se chama América, certo? Mas neste contexto da chegada de Colombo, né, e da instalação dele nesse continente novo, no caso dos espanhóis, logo depois os portugueses vão seguir a risca e fazer a mesma coisa, e Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui ao Brasil. Nesse contexto, você tem uma sociedade, né, a sociedade europeia, que tem um monte de características culturais, religiosas e políticas, encontrando um continente que eles não conheciam, que não sabiam da existência, e que tem uma outra população, ou outras populações no plural, que são os povos indígenas que aqui viviam, com outras características políticas, econômicas e culturais. O choque entre esses dois mundos é o grande elemento da história americana, porque a gente precisa entender como que dois mundos tão diferentes vão se chocar, porque é uma colisão política, uma colisão cultural, tá? A ideia de mundo que um tem vai entrar em conflito com a ideia de mundo que o outro tem, e é a partir disso, deste encontro, que um projeto político e econômico nasce por parte da Europa. Este projeto político é a colonização. E é isso que a gente vai tentar entender agora. Como que a colonização começou, quais são os contextos nos quais ela foi colocada aí, né? E como que ela serviu para espanhóis e portugueses efetivamente dominarem o continente americano, tá? Lembrando, então, que eu quero falar também um pouquinho sobre as diferenças de visão mesmo, sobre os mundos diferentes que se encontram nesse contexto. Olha o que eu coloquei para você aqui. A colonização é uma palavra que deriva do latim, né, e que pode significar morar, ocupar a terra, né? Significa ocupar um novo chão, transmitir práticas a novas gerações, né? Associado a esse significado, porém, colonizar também significa dominar, mandar, explorar e submeter o outro à sua vontade. Ou seja, colonizar vai estar sempre associado a conquistar. Hoje em dia, é muito mais interessante que a gente fale a conquista da América do que o descobrimento da América. Entendem? E mesmo assim, a palavra conquista dá a ideia de uma luta muito heróica, né? Uma coisa meio romântica demais, que muita gente não gosta. Então aí as pessoas gostam até de o achamento, que é uma palavra mais feia, né, de certa forma, mas que é a mais correta. Acharam esse continente, daí lutaram para conquistá-lo. E tiveram que, né, os espanhóis e os portugueses têm estratégias aí para dominar aqueles povos que aqui viviam, porque a terra não estava vazia. E é importante que a gente se lembre disso. Muito bem. Olha só, a própria ideia de índio, você deve ter visto isso na última aula, né? O Henrique falou um pouquinho com vocês sobre os povos indígenas que aqui viviam. O próprio nome índio, ele vem dos europeus, que diziam que tinham chegado às Índias, né? Então, deu o nome para aqueles habitantes de índios, tá? Viviam nesse território, tinham práticas culturais diversas, né? Eram várias tribos, eram vários grupos com práticas religiosas, com cultura, com idiomas diferentes. Isto vale tanto para o continente americano, de uma maneira geral, quanto para o Brasil. Tá? É importante a gente entender que a imagem do índio não é a imagem de uma figura só, que os índios não eram iguais, por assim dizer, não é? E a colonização é um processo, então, de conquista e de disputa entre os europeus
e esses índios. E olha o que eu coloquei aqui, né? Uma conquista e uma disputa que é territorial, né? O território entra em disputa, política e principalmente cultural, tá? É claro que as trocas de conhecimentos e as trocas de estratégias vão ser dos dois lados. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Né? Olha lá, técnicas agrícolas e conhecimentos astronômicos e geográficos dos povos indígenas foram assimilados, ou seja, foram dominados. Os índios sabiam algumas coisas, tinham saberes, né? Tinham conhecimento sobre o mundo. E alguns desses conhecimentos, os que eram considerados úteis, foram assimilados pelos espanhóis, foram assimilados pelos portugueses, foram assimilados pelos europeus, né? Agora, toda aquela prática que era cultural ou que era religiosa e que era considerada diferente, essa a gente vai ver que vai entrar em conflito e eventualmente vai ser eliminada. Então, só para a gente resumir aqui basicamente, eu estou dizendo para você, em princípio, que a colonização é um projeto. Ela vai se configurar no continente americano como um projeto político e um projeto econômico. E especialmente um projeto cultural, de domínio de um território, tá? E da assimilação de um povo que aqui vivia, né? É claro que essa assimilação, que essa conquista não vai ser simples, não vai ser fácil, não vai ser pacífica. Boa parte do tempo ela vai ser violenta. E a gente vai ver mais ou menos como que essa violência seguiu ao longo do tempo. Mas é importante que vocês tenham essas noções, que vocês saibam disso, tá? Que na hora que a gente fala de colonização, em princípio a gente está falando de um projeto político e de um projeto econômico das monarquias, tá bem? Havia colocado aqui uma imagem, olha só, são imagens que são relacionadas às tribos indígenas americanas, especialmente os astecas, que era uma tribo indígena que vivia na região do México e que dominava aquela região, né? E os astecas tinham uma mitologia muito complexa, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre como que essas mitologias foram registradas. E aí tem alguns desenhos, ó, que são registrados. É claro que esses passaram por tratamento de imagem, mas são originais, tá bem? Vou mudar o slide aqui rapidinho para a gente poder dar uma sequência. Cadê? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a colonização espanhola. A partir dela, a gente aprende um pouco sobre a colonização portuguesa também, mas a colonização portuguesa vai ter uma aula própria, né? Uma aula só dela, em que a gente vai falar sobre a colonização portuguesa no Brasil. Muito bem. Sabendo que a colonização é esse projeto, olha só uma coisa interessante. Um dos principais documentos históricos utilizados para a gente estudar a colonização, que a história e os historiadores utilizam para esses estudos, são as crônicas, são as cartas dos navegadores. Porque o navegador europeu saía da Europa sabendo que o mundo era de um jeito. E no meio do caminho, até para comprovar isso, ele descobre o quê? Um continente novo. Um local diferente onde eles não imaginavam que pudesse existir. Isto surpreende muito os europeus. E nessas viagens quase sempre havia um cara que escrevia, né? Que registrava essas viagens. Estes cronistas escreveram não só as suas impressões dos fatos que aconteceram, não só descreveram o que aconteceu, como colocavam ali também muito da visão europeia da época. E isso é importante para a gente entender como que a visão de mundo europeia era, né? Como que ela se distingue da visão indígena e qual que era a noção que os europeus têm dos povos indígenas, né? As diferenças culturais entram aí. Então, estes relatos escritos por eles são muito importantes. Aqui no Brasil a gente tem a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que é como se fosse o primeiro documento escrito do nosso país, considerado. E a Carta de Pero Vaz de Caminha tem essa função também, tá? E o que a gente percebe por esses documentos? Quais são as análises que os autores fazem? Que, em princípio, a reação dos europeus à chegada na América e ao primeiro contato com os povos indígenas é uma reação de espanto e de admiração. Os europeus não imaginavam que eles fossem encontrar povos tão complexos, né, com uma visão de mundo tão complexa, com tantos saberes aí e tão diferentes deles. Né? Num local que até então não se sabia bem onde que era. Então, quando você tem, né, esse contexto da chegada do Cristóvão Colombo à América, é muito interessante perceber isso, que quando eles entram em contato, por exemplo, com os astecas, o que os astecas mostram
para os europeus? Que eles vivem em grandes cidades, basicamente, né? Que eles têm noção de arquitetura, porque eles tinham grandes pirâmides, né? Que hoje são ruínas aí, mas a gente tem até algumas fotos aí, ó, né? Eles têm noção de arquitetura, olha a beleza da obra aí, né? Eles têm noção de arquitetura, eles têm noções religiosas, claro, muito diferentes da noção religiosa cristã que até então vigorava, mas eles têm noções religiosas. Eles têm noções políticas, porque você tem um imperador azteca, os aztecas dominam outras tribos da região, cobram impostos dessas tribos, ou seja, a cor da pele é diferente, a forma de vida é diferente, o local é diferente, mas o saber humano, se bobear, ele é parecido. Né? Por quê? Porque eles sabem sobre política, eles sabem sobre astronomia, eles sabem sobre economia, né? Agora, a religião deles não é a mesma que a nossa, né? A formação cultural não é a mesma que a nossa. É interessante a gente perceber isso. Então, a visão europeia dos fatos, isso assusta os europeus. Mas assusta no sentido de espantar. Caramba, né? Olha o tanto que esses caras sabem. E à medida em que eles vão entrando em contato, o primeiro grande império que troca contato mais forte e mais profundo com os europeus é o Império Azteca, né? Na época liderado por Montezuma, que era o grande imperador azteca aí. E aí existem todas as lendas, todos os ditos sobre Montezuma. Muito se fala sobre essa figura, né? Porque você tinha sei lá, 2.000 espanhóis, quando o Império Azteca efetivamente foi derrubado pelos espanhóis, eram 2.000 espanhóis contra 50.000, 100.000 aztecas. E aí tem todo um questionamento do como que os aztecas perderam esse conflito. E a gente vai ver mais para frente que existem algumas razões para isso. Mas, bem, as primeiras questões são essas, são questões de espanto, de admiração, né? Olha aí as fotos das ruínas, né? Essas são, se não me engano, no México mesmo. Né? Olha só as pirâmides astecas, né? Claro que os astecas têm hábitos que vão assustar os europeus e que são estranhos até para nós hoje em dia, né? Especialmente dentro das questões religiosas, mas tinham muitas noções interessantes, como as noções de arquitetura, como eu disse para vocês, alimentação, né? Plantavam aí técnicas agrícolas que os europeus não conheciam, que os europeus não sabiam usar, tá bem? Olha aí o que eu coloquei para você. Técnicas agrícolas, irrigação, proveito da água da chuva, sabiam fazer decks, né, de chuva. Formas de escrita e estrutura social dos povos do Novo Mundo surpreendem os europeus, né? Os grandes impérios até então são diversas tribos, tá, indígenas, espalhadas pelo continente. As duas maiores que os europeus vão ter contato são os astecas, no México, e os incas, no Peru, né, que ficam no atual México e no atual Peru, que eram as grandes civilizações que, de certa forma, até dominavam as outras. Pois bem, agora encontraram uma nova terra, com um povo até então desconhecido, né? A partir desse primeiro contato de espanto e de umas primeiras conversas, é claro que não falavam a mesma língua, então, né, sinais corporais e aponta para isso, aponta para aquilo, estão tentando descobrir como entrar em contato. É o famoso quem tem boca vai a Roma, né? Quem tem boca consegue qualquer coisa. Se comunicaram um com o outro aí. A partir disso, a gente tem que falar sobre esse processo de conquista, né? Uma coisa é o descobrir, o chegar, o achar. Ah, me espantei com isso que encontrei. Mas e agora? E agora a gente tem o processo de conquista acontecendo. E esse processo de conquista é importante para nós. É interessante da gente ver o que vai efetivamente acontecer. No primeiro contato, espanhóis e povos indígenas, passados o primeiro estranhamento, passam a fazer alianças, primeiro econômicas e posteriormente políticas. Que tipo de aliança econômica que a gente está vendo? Ora, os europeus tinham interesses, né? Queremos recursos naturais, queremos saber o que é que vocês têm, o que essa terra tem para nos oferecer. Diante disso, você tem sim estes contatos aonde uma ou outra pedra preciosa aparece, né, utilizada pelos índios como adorno, como enfeite, e os europeus já usam aquilo, já enxergam aquilo como um valor financeiro, como um valor de dinheiro, o que é muito diferente, né?
Então, começa esse tipo de troca, né? Existe toda aquela questão do dar espelho, né? Dar chapéu, dar coisas diferentes aí, que não tem valor nenhum para aquela sociedade europeia, mas que os índios, pela diferença daquilo e por não saberem também o valor que aqueles produtos, aquelas pedras preciosas tinham para o europeu, trocavam sem o menor problema. E essas são as primeiras alianças econômicas. Eu estou falando aqui com você sobre aliança política. As alianças políticas eram, na verdade, essas alianças de dominação. Esses povos que eram, por exemplo, na América Central, dominados pelos astecas, acabavam sendo subjugados pelos astecas, se aliavam aos europeus numa tentativa até de se livrar desse subjugo dos astecas, né? Numa tentativa até de sair do domínio dos astecas. Essas alianças ocorrem. E, de certa forma, eles conseguiram se livrar, né, do domínio dos astecas. Infelizmente, é para cair no domínio espanhol depois, mas isto foi posteriormente. Então, é disso que eu estou falando. Né? À medida em que os anos vão passando, que os europeus vão se estabelecendo, estou falando especificamente dos espanhóis aqui, que eles vão se estabelecendo, eles vão fortalecendo esses laços com essas alianças econômicas e com essas alianças políticas. Tá? E depois o projeto de colonização começa efetivamente. E aí a coisa fica forçada. E aí entra a força bruta na história. Né? E aí entra os europeus dizendo, olha, nós vamos tirar tudo disso aqui. Né? Esse é o nosso objetivo. Né? Não, é óbvio que não são todas as tribos que receberam tranquilamente, mas algumas vão. E essas que deixam eles chegarem tranquilamente, ao perceberem essas intenções, ao perceberem que a coisa não está caminhando bem, vão tentar resistir. E é aí que entram as estratégias europeias para fazer com que este domínio seja efetivo, para fazer com que esse domínio efetivamente aconteça. Tá? Eu gosto de usar aqui o Ruggiero Romano, historiador, que ele diz que a colonização espanhola se dá por 3 fatores específicos: a espada, a cruz e a fome. Eu vou falar sobre cada um desses para vocês aqui rapidamente, a gente já está encerrando, tá? Então eu vou falar basicamente sobre cada um deles aqui, para a gente tentar entender o que são a espada, a cruz e a fome. Vou falar primeiro sobre a espada, né? Coloquei uma outra imagem aí. Estes registros de desenhos, eles são, obviamente, posteriores à época, mas eles também são antigos. Né? Vocês conseguem achar pela internet. Muitos deles retratam aí algumas coisas que são símbolos, né, do que aconteceu. Nesse caso aqui, percebam que tem um certo conflito com povos indígenas e tem aqui algumas utilizações. Né? Então, olha só. Quando eu estou falando de espada, apesar de eu utilizar o nome espada, eu estou falando do domínio violento dos povos indígenas. Guerra entre espanhóis e indígenas. Tá? Efetivamente a guerra. Os espanhóis estavam em menor número, e apesar de eu chamar de espada, já existia o uso de algumas armas de fogo nesse contexto. Então, os espanhóis, apesar do seu número menor, eles já tinham estratégias de guerra muito mais efetivas e armas muito letais. Né? Porque os arcos e flechas zarabatanas dos povos indígenas, claro, causavam ferimentos, mas um espanhol de armadura, ou seja, uma flecha pode não feri-lo, e ele ainda tem para utilizar uma arma de fogo, né, com pólvora, que já fere um índio. E quando a arma de fogo dele não está funcionando, ele tem uma espada, cujo corte é certeiro, né? Então, ele está protegido das armas dos índios e a arma dele é muito letal também. Fora outros fatores que vão ocorrer nessa época. Por exemplo, muitos dos povos indígenas não conheciam alguns animais. Né? Eles tinham a domesticação de animais, mas animais pequenos. Os próprios cachorros não eram utilizados pelos povos indígenas, não existiam aqui na América. Então, os espanhóis traziam os cachorros e mandavam os cachorros atrás dos índios na mata. Né? Havia essa estratégia. Cavalos não eram tão comuns entre os povos indígenas aqui. Então, existem relatos de índios que falam que em cima das suas bestas, os homens brancos tinham o tamanho das ocas, tinham o tamanho das casas. Né? Então, o índio não conhecia aquele animal. Então, você imagine uma tribo indígena que está enfrentando homens que estão todos de armadura, com armas extremamente letais, em cima de bestas, em cima de animais que os índios nunca viram.
Então, essas guerras eram realmente muito desvantajosas para os povos indígenas. E muitos foram dizimados, muitas tribos que tentaram resistir foram dizimadas nesse contexto. Tá? E a gente ainda tem, nesse caso, o agravante das epidemias. Os índios não tinham anticorpos para combater várias doenças que os europeus já conheciam. Então, um europeu que tivesse sido infectado, ou que se infectasse com varíola ou com até gripe mesmo, né, que os índios não tinham, com qualquer resfriado novo, ele passava isso para os índios e isso se espalhava pelos índios de uma forma muito rápida, né? Matando várias tribos também por conta dessas epidemias. Então, a malária, varíola, febre, gripe de uma maneira geral, isso tudo, né, essas epidemias foram muito fortes e conseguiram aí também auxiliar, entre aspas, os europeus nessa conquista. Triste, né? Mas verdade. Para além do domínio pela violência, para além do domínio da espada, você tem também o domínio da cruz, né? Que é a conversão forçada, né? A justificativa religiosa. Talvez você possa pensar assim, poxa, mas os europeus não achavam errado estarem matando esse tanto de índio ou estarem em guerra com eles? Então, de certa forma, não. Porque os europeus, dentro da sua fé cristã da época, né, justificavam as suas ações dizendo que estavam agindo em nome da igreja. A Igreja Católica era uma apoiadora muito forte, tanto da monarquia espanhola quanto da monarquia portuguesa. E ela atuou fortemente aqui na América. Né? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre uma descaracterização da cultura dos povos indígenas. As tradições culturais que esses povos tinham há milhares de anos naquele período, elas vão começar a desaparecer. Porque os que não morrerem vão ser forçados a se converter, por exemplo, ao cristianismo da época. Né? Então, uma conversão forçada. Os aspectos religiosos dos índios eram considerados hereges. Né? Os índios eram considerados selvagens, hereges, pessoas que não tinham Deus no coração, e a conversão deles era como se fosse uma missão dos conquistadores. Deus fez o espanhol descobrir a América para que ele salve os índios. E ele vai salvar os índios como? Convertendo esses índios. Tá? Essa é a mentalidade da época. Então, a justificativa religiosa, ela auxilia nesse contexto. Né? E é isso que o Rogério Romano chama de a cruz. Né? Ele coloca aí também a atuação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era um grupo de padres jesuítas, né, da Ordem dos Jesuítas. Jesuítas é uma ordem católica que vinha para as Américas para catequizar os índios, ensinar eles a ler, a escrever o espanhol, né, o latim, de certa forma, e catequizar, ensinar a religiosidade a eles. E a atuação dos padres jesuítas é interessante, porque apesar dessa descaracterização cultural, muitos padres jesuítas vão ser contrários, por exemplo, à escravidão dos índios. Vão ser contrários à utilização e à matança contra eles. Sugere, inclusive, tensões entre os colonizadores e os padres. Né? Aqui no Brasil, para se ter uma noção, no século XVIII, os jesuítas serão expulsos, né, da colônia portuguesa, vão ser expulsos do Brasil. Então, a gente percebe que há aí uma certa rivalidade, tá bem? Então, a atuação da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, responsável por educar os índios, né? Mas essa conversão forçada, que gera uma perda da cultura. Todas as tradições culturais indígenas, aos poucos, se não forem esquecidas, vão ser modificadas. E vai ser adicionada a elas esses preceitos católicos, esses preceitos cristãos, que até então eles não conheciam. Se você der uma olhada, a Santa Padroeira do México até hoje é Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma Nossa Senhora, então uma figura cristã, com traços indígenas. Né? Isso quer dizer bastante coisa. Tal qual Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, que tem os traços negros. Né? Isso também significa alguma coisa para um monte de gente. É importante a gente perceber isso. Tá? Então, ó, a espada é a guerra, efetivamente, especialmente contra as tribos que se colocam contrárias. Né? E a gente tem também a cruz, que é essa conversão, essa perda cultural. Os índios, então, nesse momento, em guerra com os europeus, estão perdendo o território e estão perdendo a sua cultura. E diante disso, a gente coloca a fome.
né? Essa figura aí é bem emblemática para a gente discutir esses contextos, né? Este contexto, aliás, né? Que é basicamente o trabalho para o qual os índios são colocados. Os povos indígenas foram sim escravizados, né? E obrigados a realizar um trabalho compulsório. Os espanhóis percebem aqui, né, no continente americano, a abundância de pedras preciosas, né? Então, a extração dessas pedras preciosas, especialmente pedras de prata, né? Vão existir aí muitas minas de prata na América, se torna um grande negócio, porque isso enriquece. A gente vai ver que o metalismo, a busca por metais preciosos, era um dos objetivos da coroa espanhola, quando começou a fazer as navegações. Então, o objetivo adquirido, né? Só que para trabalhar nas minas e retirar isso, os povos indígenas vão ser escravizados. Então, toda aquela civilização que a sua noção de trabalho era caçar para comer, porque, né, era disso que viviam, agora trabalha 14 horas por dia dentro de uma mina cavando e procurando ouro. Algo que para ele não tem valor nenhum. Que se tem um valor, não é esse valor tão necessário de você retirar da natureza. Olha como que as visões de mundo são diferentes. Percebe o que eu estou te dizendo? Então, é uma mudança muito brusca. E esse trabalho somado, esse trabalho compulsório dos índios escravizados, somado à catequização, somado às guerras contra as outras tribos, vai desgastar os povos indígenas, tá? Muitos índios vão morrer nesse contexto, né? Das minas de prata. Eram minas que não tinham preparo nenhum. Elas só abriam ali aquele buraco e colocavam a galera lá para procurar. Então, muitos índios vão perder a vida nesse contexto. Vai ser um período muito difícil e muito complexo para essas civilizações. E percebam como que a dominação espanhola, ela é, aos poucos, ela vai pegando todos esses contextos. Não é uma dominação só política, que eles derrotam os líderes indígenas e se colocam ali. Não é uma dominação só econômica, é uma dominação cultural. Né? Aquilo que o índio acreditava como mundo, como verdade, está sendo apagado, está sendo retirado dele. Ele está tendo que aprender agora como que o espanhol vive, como que o europeu vive. Isso é colonização, é um projeto de conquista. Lembra que eu te falei no começo do vídeo? É isso que eu estou te dizendo. Então, esse trabalho compulsório desgasta as populações indígenas. Né? Isso vai realmente afetar muito esse processo todo. Tá? E isso vai ocorrer, esse processo de colonização que eu estou te falando, ele começou no final do século XV, 1492, início do século XVI, mas ele vai durar até o século XIX. Né? Então, são ali 16, 17, 18, são 300 a 400 anos de exploração. O continente americano sendo explorado pelos europeus e sendo violado. Tá? A colonização ela tem essa característica de violência. E a América, enquanto continente, é um continente que nasce sob a égide da violência, que nasce sob a égide da morte. Porque a gente vai ver depois que os processos de independência também vão ser, né, complexos aí. Em 1521, conforme disse para vocês, o imperador azteca Montezuma foi derrotado por Hernán Cortés e deu fim ao Império Azteca. O que dizem de Montezuma é que existia uma interpretação religiosa, né, dos aztecas, de que visitantes chegariam, né, ao território azteca, vindos de outro lugar, e que eles deveriam ser bem recebidos. Então, quando os espanhóis chegam, há essa crença de que Montezuma acreditou nessa profecia, acreditava nessa profecia. Óbvio, era a religião dele, né? Por isso ele recebe os astecas muito bem. Por isso ele recebe os espanhóis muito bem. E a esquadra liderada por Hernán Cortés, a esquadra de espanhóis era liderada por Hernán Cortés, que já havia, por conta do contato que ele fez com outras tribos indígenas, tribos inclusive inimigas dos astecas, já conhecia um pouco os hábitos daquela sociedade, já sabia como que aquilo funcionava. É ele que vai ser aceito, né, por Montezuma como um visitante e vai acabar aí ajudando a derrubar o Império Azteca, o grande Império Azteca. Né? Alguns anos depois, em 1535, o Império Inca vai cair sob o domínio espanhol, sob a liderança de um outro espanhol, Francisco Pizarro. Esses dois serão os responsáveis aí pelo fim dos grandes impérios indígenas, né, na América, tanto o Império Azteca quanto o Império Inca. E vão ser, junto com a coroa espanhola e outros, né, os grandes responsáveis
por esse sistema de colonização que vai ser colocado, então, aí pela coroa espanhola no continente americano. Só para a gente concluir, então, bancado pelas monarquias absolutistas e com intenções mercantilistas, termos que você, pelas últimas aulas, já tem que ter uma noção do que são. Os índios eram múltiplos, tinham culturas muito diferentes, mas acabaram caindo em conflito com os espanhóis e, devido às estratégias espanholas, e aí a gente pega essa ideia da espada, da cruz e da fome, acabaram sendo dominados, né? E, enquanto dominados, acabaram aos poucos sucumbindo a esse projeto. O que restou dessa América, o que aconteceu com ela depois, a gente já sabe que é um continente que nasce sob esse fantasma dessa violência toda, sobre esse genocídio das populações indígenas, porque o número de índios mortos nesse contexto todo, por conta ou da doença, ou da guerra, ou do trabalho escravo, né? E a perda cultural, a perda da cultura desses povos indígenas também, são consequências muito graves e muito palpáveis. A gente até hoje enxerga isso. Tanto que, quando forem se tornar independentes, as Américas vão ter uma dificuldade muito grande em se encontrar como nação. Né? Mas isso é assunto para a gente ver mais para frente. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é a colonização, que contexto é esse. E a gente falou um pouquinho sobre colonização espanhola, mas é muito importante a gente pegar alguns desses contextos, porque eles vão se repetir na América Portuguesa. E a América Portuguesa, a gente vai ver que é a história do Brasil, né? A colônia portuguesa é o Brasil. Coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente entrar nos nossos assuntos de Brasil. Tudo bem? Um último adendo aqui, óbvio. Uma sociedade colonial vai se formar aqui. Né? Existem, ao longo dos anos, o que vai existir? Os espanhóis, que são mandados para cá para administrar politicamente. É claro que o cara que administra tudo, a gente vai chamar aqui de vice-rei, ele não vai ser nascido na América, ele vai ser um espanhol, ele vai ser os olhos do rei aqui. Então, os grandes cargos políticos, os grandes cargos religiosos, todos serão ocupados por espanhóis. Mas você vai ter aqueles descendentes de espanhóis, né? Pessoas que nasceram aqui na colônia, mas que o pai e a mãe eram espanhóis e vieram para cá explorar. E esse cara nasceu aqui. Ele não vai ser considerado espanhol, ele vai ser considerado colono. Né? A gente chama esses caras de elite crioula. Eles serão a classe burguesa. Né? Os responsáveis pelas atividades comerciais mais lucrativas serão esses caras. Você vai ter os mestiços, filhos de crioulos, filhos de espanhóis com índios, né? Que vão ser livres, mas vão ter os trabalhos mas que ganham menos, né? Trabalhar com transporte de mercadoria, né? Trabalhar cuidando de fazenda. E você tem os índios, que se tornaram escravos, ou trabalhadores livres que ganham muito pouco, e os escravos africanos, que vão sim ser utilizados na América Espanhola também. Não tanto quanto na América Portuguesa, mas vão ter uma utilização aqui. Essa sociedade, né, é a sociedade da colônia. Ela vive em função da metrópole, tudo que ela produz vai para a metrópole, mas ela tem uma vida própria, tá? Mas o que você precisa saber dela é que ela é muito estruturadinha, muito certinha. O Enem, quando fala para nós um pouquinho sobre colonização, ele vai muito nesse contexto da colonização, né? E se ele for falar de colonização espanhola, ele às vezes compara a colonização espanhola saber coisa, tá? Grande abraço para vocês, vou parar por aqui, né? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é um assunto que a gente precisa, né? Se eu pudesse, teria até um pouquinho mais de tempo para trabalhar ele com vocês. Se ficar alguma dúvida, nos procurem, os nossos WhatsApps estão aí, os nossos contatos estão sempre disponíveis para vocês. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Um grande abraço. Falou, Emancipa. Ó, até o Galo cantou.